Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Tá Sabendo, o podcast que conecta você à cultura viva de Pindamonhangaba. Hoje nós receberemos nesse programa uma pessoa muito especial na cultura de Pindamonhangaba, muito especial na cena das fotos, na cena da educação. Eu sou o João França. Eu sou a Angelita Claudine e hoje temos a honra de receber aqui com a gente o nosso querido amigo Beto Salgado. Seja bem-vindo, Beto. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, quem é o Beto. Bom, a gente tem um tempo, né? Eu gosto de brincar assim porque a minha formação, tudo foi uma coisa que não é muito linear, né? Não foi uma coisa muito linear. E, bem, eu me considero, né, como um fazedor, porque são tantas coisas que eu gosto de fazer, que eu faço, que eu tenho habilidade. E quando você assim, qual que é a sua profissão? Eu tenho tantas coisas que eu faço, então eu gosto de colocar, acho que as principais. Eu sou fotógrafo, professor de fotografia, eu sou diretor também da unidade Pinda, da Unimago, né, da Escola de Artes, mas também tenho, né, outras formações. Eu sou contador, tenho até SRC e tudo. Estou me formando, advogado, falo 99%, falta um pedacinho ali ainda, o famoso TCC. E então, assim, eu gosto de me colocar como um fazedor, porque daí resume tudo, né? Resolver problemas, resolver as coisas, acho que é uma das principais atividades que eu faço e modéstia à parte, assim, eu consigo fazer bem. E eu tenho 43 anos, eu sou nascido, né, em Pindamonhangaba mesmo. Eu fiquei por um bom tempo aqui em Pinda, mas tive a experiência de estudar fora, né? Eu fui para Juiz de Fora, fiquei lá 3 anos estudando História na Federal de Juiz de Fora. Aí de lá eu fui para São Paulo, então fiquei 10 anos em São Paulo, morando em São Paulo, mas eu nunca perdi esse relacionamento aqui com a cidade, né? Então, vamos dizer assim, que até a minha saída fortaleceu ainda mais eu querer voltar aqui para a cidade. Eu estou aqui já desde 2016, então voltei para ficar até que eu vá para outro lugar. Conta pra gente quando começou a sua relação com a cultura. Então, foi bem por acaso, assim, né? Desde criança eu sempre tive contato com arte, né? A minha irmã mais velha, né? Eu sou o caçula da família, mas a minha irmã mais velha sempre teve relação com teatro, com essas coisas todas. Meu irmão sempre foi músico, né? Então sempre tocou em bandas e tudo. Ele teve formação também em música mais erudita e tal. Eu, na verdade, de casa, eu me sentia o mais sem talento, assim, sabe, de coisas e tal. Aí eu comecei a desenvolver um pouquinho de canto, mas vi que era só por prazer mesmo, vi que não dava, que eu não ia querer trabalhar com isso. E no máximo da minha frustração, porque todo mundo que eu conhecia, assim, meus amigos sabiam desenhar e eu não sabia desenhar. Eu tinha um pé esquerdo na minha mão direita. E eu descobri a fotografia, até foi assim, um bom acaso, né? Meu irmão tinha começado a fotografar, ele apareceu uma câmera fotográfica lá que um rapaz estava vendendo, com preço bom. Aí ele me incentivou, falou assim, olha, você não quer comprar para fazer dinheiro mesmo que você não vá usar e tal. Aí eu acabei comprando e caí na besteira de experimentar. Então, coloquei um filme na câmera. O pessoal mais novo aí sabe que é filme, né? Talvez não saiba, mas antigamente era assim, tá? A gente colocava o filme, ia fotografar, você não sabia o que ia sair exatamente, depois levava um tempo, revelava, daí que você ia ver. E a primeira experiência que eu tive com isso, né, de sair para fotografar, testar e tal, quando vieram as fotos, eu fiquei assim, bem feliz, assim, falei assim, nossa, fui eu que fiz, né? Então aquilo para mim foi uma forma de resolver essa frustração que eu tinha de não saber desenhar. Então a fotografia para mim mudou minha vida, assim, até mesmo de enxergar o mundo, a forma de enxergar o mundo, né? E aí, a partir dali não parei mais, né? Então
Eu fui para São Paulo para estudar fotografia, trabalhar com fotógrafos, eu fui para o estúdio de fotografia publicitária, então trabalhei com diversos fotógrafos em São Paulo. Para mim foi uma faculdade, né? Eu não tinha condições de pagar uma faculdade, que era caríssima, é caro ainda, né? Uma faculdade de fotografia. Então eu fui aprender com quem sabia mesmo e quem trabalhava com isso, né? Tive a oportunidade de viver a fotografia que hoje em dia eu vejo que muita gente já não consegue, né? Que eu vivia a fotografia como assistente de fotografia, que é algo que você acaba aprendendo na prática, né? É muita coisa, você tem acesso a muito equipamento, muita coisa que não é tão fácil de você ter. Muito legal, Beto. Achei curioso porque me identifiquei com a sua história. Eu também estudei na Federal de Juiz de Fora. Olha só. Eu fiz administração pública lá. E também me considero a pessoa com menos talento da minha família. Na verdade, a gente sempre acha isso até a gente encontrar o nosso talento, né? Que ninguém é igual, todo mundo é muito diferente e a cultura é muito ampla, né? A arte é muito ampla, tudo é arte. Muito legal. Bom, muito legal a história que trouxe você a conhecer a cultura, né? E agora eu queria falar um pouco mais sobre a sua presença aqui em Pinda, né? A gente conversou um pouco antes, a gente fez um briefing e você falou que voltou para cá em 2016, né? E que de lá para cá você tem trabalhado bastante com cultura. Então eu queria saber quais projetos, desde que você chegou aqui, você já participou, quais você ainda participa. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Foi uma das coisas assim que eu voltei para cá com o intuito realmente de deixar um legado, assim, né? Porque eu estava com meus 30 e pouco, eu sentia assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? E foi uma história assim, tinha acabado de perder um amigo muito novo. Ele estava com 27 anos e eu já era mais velho, né? Era um menino mais novo. E assim, infelizmente ele faleceu assim do nada, sabe? Ele tinha acabado de voltar de um mochilão da Europa, tava super feliz, contando vantagem, não sei o que e tal, mó felizão. Aí ele entrou numa cirurgia para tirar uma pedra da vesícula. Aí de lá a pedra foi pro pâncreas, teve uma pancreatite, 4 meses depois morreu. Nossa. Sim, no susto. E isso mexeu bastante comigo, porque eu tinha planos, né? A gente fica, né? Planos. Eu tinha deixado a fotografia assim um pouco em segundo plano. Estava, né, trabalhando em empresas grandes lá, no mundo corporativo. Aí eu falei assim, não, vou deixar a fotografia, eu vou trabalhar, só que eu não vou precisar do dinheiro, né? Então, quando eu tiver meus 50 anos, eu viro fotógrafo mesmo e fico só isso que eu aposento, trabalhando com isso. Eu falei assim, e se eu morrer amanhã? Então, eu fiquei com isso, mexeu bastante, sabe? Aí, eu sou uma pessoa que quando começa a me incomodar, eu não consigo ignorar, né? E aí chegou num ponto que eu cheguei para minha esposa, né? A gente estava lá em São Paulo, uma loucura, trabalhando pra caramba. Eu falei, o que a gente está fazendo aqui? Eu falei assim, a gente está sobrevivendo, né? Eu falei assim, vamos voltar para o interior? Vamos voltar lá para casa. Meu pai também já estava um pouco mais velhinho, eu queria curtir um pouco mais meu pai. Eu falei, vamos voltar? Tá, lá e aqui, a gente vai na correria do mesmo jeito, mas pelo menos lá a gente pode conseguir fazer algo. Então eu vim para cá, né, em 2016, sem plano nenhum exatamente, eu só sabia que eu queria fazer a diferença. É isso, eu vim com esse propósito. Eu queria conhecer mais aqui, né, poder deixar um legado, poder fazer alguma coisa para fazer alguma diferença aqui na cidade, porque eu me sentia um pouco devedor, sabe, de ter saído daqui, ter vivido uma vida maravilhosa aqui, uma infância, e não ter conhecido tão bem a cidade e conhecer tantas pessoas que viveram aqui e tal, e falarem tanto da cidade, e eu falei assim, nossa gente, eu não conheço. Eu só replico e falo o que falam, mas eu não vivi. Então eu vim com esse intuito de fazer alguma diferença, de poder conhecer os lugares que todo mundo falava e, né,
ter algo que eu possa dizer, eu ajudei a fazer, eu que fiz e tal. Então, quando eu cheguei para cá, eu já vim com esse intuito. Assim. Em primeiro momento, eu queria só trabalhar como fotógrafo, né? Esse era o meu intuito principal. Mas, no fim, eu acabei descobrindo a educação. Então, eu comecei a dar aula de fotografia, que eu nem sabia que eu tinha esse talento. Depois que eu comecei a dar aula, eu falei assim, nossa, não é mesmo que eu gosto de fazer isso? E eu tenho feito um trabalho que as pessoas estão gostando, que está gerando alguma diferença, né? E assim foi, né? Comecei a fazer os trabalhos aqui, comecei a perceber a cidade. Um dos primeiros projetos que eu fiz, que é um dos projetos que eu tenho muito orgulho, assim, que é o rolê fotográfico, que é uma saída fotográfica, que é justamente para sanar essa coisa de eu não conhecer a cidade. Eu falei assim, o que mais tinha era tempo quando eu vim para cá, né? Porque eu não estava trabalhando CLT. Então, desculpa. Então eu tinha essa disponibilidade de horário, né, essas coisas. E daí eu comecei a sair toda semana para fotografar e tal, para conhecer a cidade e levava o pessoal comigo. Então eu não conhecia, mas eu via que tinha gente que conhecia menos ainda. E foi uma forma de eu mostrar. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha. Foi uma forma também de eu mostrar o valor que a cidade tinha, né? E foi isso. Fui levando o pessoal, fui conhecendo vários pontos da cidade. E é interessante que, a partir do momento que você começa a conhecer a cidade, uma cidade que parecia pequenininha, ela começa a ficar imensa, né? E a fotografia ela começa a mostrar isso. Desse projeto, a gente já foi para festival, eu já fiz várias coisas, abri uma escola de fotografia, comecei também a trabalhar essa questão das exposições, né? O pessoal não tinha o costume de fazer exposição de fotografia aqui. E eu fui mostrando que não era tão difícil assim, né? Realmente, você tem uma parede, você precisa só pensar o que você quer mostrar e começar a trabalhar isso, né? E dali participei do Conselho de Cultura também, então eu queria arrumar algumas coisas que eu via que faltavam aqui na cidade, que era realmente o fomento à cultura. Então, tirei um período ali para ser voluntário. A minha esposa ficava maluca da vida, porque o trabalho que a gente tinha era um trabalho que consumia muito tempo. Ela falava, mas você está fazendo isso de graça, menino. Né? A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar. Ela falava assim, calma, que isso é uma coisa para o futuro. Né? É algo que a gente vai fazer para o futuro. Então, mas isso realmente gerou um resultado muito bom para todos os artistas, não só para mim, né? Então, hoje a gente tem Pinda numa situação bem mais confortável na questão de política pública, né? E isso direito me ajudou bastante no meu curso que eu estava fazendo. Então, assim, poder fazer essa diferença na cidade, tanto na produção artística, quanto no ensino, nos projetos, e poder fazer ali a base, né, a estrutura para outras pessoas poderem produzir também. Acho que foram coisas muito boas que aconteceram, que eu fiz. De outros projetos também, né, que eu participei do Pontos Miss. Então, consegui rodar o estado de São Paulo inteiro pelo projeto do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Então, isso foi algo muito bom, muito legal. E você perceber que o que você faz tem muito valor, né? A produção artística, que aqui no Brasil muitas vezes é vista com desconfiança ou vendo que é algo bobo, muda vidas, sabe? Transforma realmente vidas, transforma a forma de pensar, a gente conseguir conversar de assuntos que às vezes você não consegue conversar de uma forma muito direta, né? Beto, ouvindo você, eu tenho essa dinâmica em casa, né? Meu marido pergunta-me, amor, mas você está fazendo de graça, você não está ganhando nada, né? Assim, que a gente monetiza muito a vida, né? Tudo é monetizado, infelizmente. E aí, pegando esse gancho da sua fala, eu gostaria de te ouvir sobre qual é o papel da cultura na vida do Beto. Como é isso para você? Então, olha, eu vou falar que eu já tentei sair, tá? Porque, assim, não é uma vida fácil. Muita gente às vezes coloca uma visão de é tudo bonito, é flores. Não é difícil, só que assim eu falo que o pagamento ele vem muito mais com coisas que não são realmente financeiras
do que o financeiro. É óbvio que o financeiro também vem, tá? É difícil, é trabalhoso, vem, mas acho que você conseguir realmente fazer diferença na vida das pessoas, num sentido, um exemplo, tá? Várias coisas já percebi, já tive contato, assim, de pessoas dizerem, assim, olha, a fotografia me tirou da depressão. Sabe, a fotografia me curou da ansiedade. Me curou da ansiedade. Hoje eu tô livre, eu não preciso mais tomar remédio. Eu ouvi esses dias de uma ex-aluna minha. Aí uma menininha de 11 anos falando, olha, o desenho me ajudou a superar o luto. Você vai falar o quê? Tanto trabalho que eu faço também. E assim, eu faço até uma reflexão. Quantas vezes seu superior, seu chefe, alguém chega para você, te abraça e te agradece pelo trabalho bem feito que você fez? Quantas vezes você já teve isso? Tem, tá? Não vou dizer que não tem, mas é muito difícil. A maioria das vezes que eu faço os meus trabalhos, os meus clientes vêm e me abraçam, me agradecem. Olha, que ótimo, ficou lindo, parabéns, que bom que você está aqui. Estou fazendo o meu trabalho. Né? Então, assim, são coisas que eu tentei sair algumas vezes, tá? Eu saí um período da fotografia e me dediquei ao mundo corporativo. Fiquei 6 anos, né, trabalhando em empresas grandes, multinacionais e tal, que é a minha formação da contabilidade, né? Mas eu não consegui, eu voltei. Aí, trabalhando aqui e tal, tive que sair de novo. Voltei de novo, me chamaram de novo, sabe? Então, assim, a gente pensa às vezes que é uma coisa muito linear, sabe? Eu vou estudar pintura, né, desenho, eu vou ser desenhista, vou ser pintor o resto da vida. Não. Não. Isso é uma coisa que você vai carregar para você. Isso é você. Né? Então, assim, eu até brinco com os meus alunos. Você acha que fotógrafo é só quando você pega a câmera? Não, você, a partir do momento em que você aprende aquilo, você virou fotógrafo para sempre. Então, é uma coisa que talvez você não ganhe dinheiro com aquilo naquele momento. Talvez você nem queira ganhar dinheiro com aquilo, mas você é. Então, assim, a cultura faz parte. Então, eu sou um fazedor de cultura, eu sou um agente de cultura. Eu estou conversando com meia dúzia de pessoas, falando de um assunto nada a ver, e eu já estou pensando, nossa, isso aqui pode tal coisa, eu já estou pensando nisso. Então não tem como. Isso é muito legal. E também é uma profissão, essa profissão de fotógrafo é uma profissão que ela vem para registrar momentos e lugares, né, que vão além da memória. É uma memória que não pode ser apagada, né? Eu também sou uma pessoa que estudei arqueologia e a gente estuda o patrimônio que o ser humano deixa, né, para a história. E, se toda a humanidade tivesse fotos, a gente estaria feito no sentido de pesquisa histórica, né? Então é um trabalho muito legal. Bom, e você cita bastante sobre os seus alunos, né? Você citou que deu aula de fotografia e a gente conversou um pouco antes, eu soube que você trabalha com a Imago, certo? E acredito que a maior parte do relato desses alunos vem de lá. Então você podia contar um pouquinho mais para a gente sobre a Imago, sobre o trabalho que vocês fazem lá? A Imago está sendo o meu projeto, né, de vida, assim, atual. Eu estou como diretor aqui da unidade de Pinda. A Imago tem 2 unidades, tem a unidade de Pinda e tem em Taubaté. E é uma escola de artes. Então, eu abri a minha escola de fotografia, que era a Luminari. Só que, enquanto eu estava lá na Luminari, era sozinho, né? Então, não tinha uma equipe, era eu-equipe, né? Eu fazia tudo, praticamente. Tinha só um assistente e tal. Mas era algo que chamava bastante a necessidade de ter mais coisas acontecendo. E era justamente o que eu buscava, né? Ter mais áreas para serem trabalhadas, e eu sentia que a fotografia ela era potente, mas ela não podia ficar sozinha. E quando eu fui convidado, né, para trabalhar na Imago, o primeiro momento era só para fazer o curso de fotografia. E eu falei assim, poxa, não, mas dá para a gente fazer mais coisas, eu acho que eu posso colaborar em outras coisas, né?
desenvolver projetos, desenvolver coisas novas. E, no fim, eu comecei lá em dezembro de 2023, estou até hoje lá. Hoje, assumi a diretoria, a princípio eu não ia entrar na diretoria, mas assumi a diretoria daqui de Pinda. E a gente tem feito um trabalho muito bom lá, muito bacana, de aumentar o alcance da escola, né? Porque é o que eu sempre falo, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de valorizar, né, a educação e valorizar a arte, a não ser que você veja o resultado dela. A partir do momento que você percebe e vê o resultado, ou sente, ou faz algo, aí você entende, né? Que é aquela coisa, se você nunca viu e você não conhece, você não se importa. Mas a partir do momento que você teve a experiência, já mudou sua vida. Você já não consegue enxergar de outra forma, né? Então, o trabalho que a Imago tem hoje, né, de ensinar as crianças, ensinar os adultos, ensinar as pessoas mais velhas a olhar a arte como uma ferramenta realmente de transformação, não só de vida, mas assim, até mesmo mudança de trabalho, né, você poder fazer uma mudança de vida profissional, é um oásis, né? É um oásis, porque se a gente for pensar, pô, eu tenho um valor, eu tenho dinheiro e eu quero investir em alguma coisa, dificilmente as pessoas vão pensar nisso, né? Então a gente ter um negócio pensado nisso para desenvolver a arte em uma cidade, né, numa comunidade, é algo que as pessoas precisam olhar com bons olhos, sabe? Não é questão só financeira, é fazer com que aquilo continue, né? A arte também é qualidade de vida, né? Não, qualidade de vida, saúde mental. Então, é muita coisa que a arte gera, principalmente na questão da pessoa poder se expressar. No mundo onde a gente é tão oprimido, né? A gente poder se expressar de uma forma assim, não é expressar e colocar para todo mundo ver. Não, é expressar às vezes para você mesmo, né? Você falou, né, anteriormente que como um fazedor de cultura, né? Você foi para a Imago e quis desenvolver mais e mais projetos, né? É aquele olhar fotográfico, né? A gente olha para o negócio e expande, a gente vê outras possibilidades, né? Eu gostaria de ouvir de você o que você acha, quais são os desafios da cultura aqui na nossa cidade. Olha, acho que um dos principais desafios que a gente tem é mostrar realmente a arte para as pessoas, porque existe um preconceito muito grande, né? Então, isso ajuda na formação de público, isso ajuda no entendimento do que é o trabalho artístico, né? Eu falo que para você aprender a valorizar algo, você tem que fazer aquilo, né? Uma pessoa só vai valorizar o trabalho de um fotógrafo a partir do momento em que ela fizer o trabalho do fotógrafo. Você, não, mas fazer a foto do meu produto aqui é simplesinho, é facinho. Vai lá e faz. Eu falo que é a mesma coisa do pedreiro, né? O pedreiro passa o valor, a pessoa acha ruim. Mas está caro. Você, pega aí, esfrega essa parede aí. Vai lá, vai lixar essa parede. É fácil, é baratinho. Por que você não faz? A partir do momento em que você vivencia, que você tem esse contato, experiencia, né, aquilo, você percebe o valor daquilo. Nossa, até no projeto do rolê fotográfico era uma coisa engraçada, porque eu pegava muita gente que era sedentário, né? Eu também, né? Não tinha muito tempo para ficar fazendo academia. Mas a gente pegava a câmera, saía para andar, e a gente andava 3 horas, 4 horas. Aí, de repente, eu olhava para assim, gente, vocês perceberam que vocês estão andando há 4 horas? Eu não ouvi ninguém reclamar que está andando há 4 horas. Porque você perde aquela coisa do tempo, tem que ser rápido. Não, você está fazendo algo que é prazeroso, né? Serotonina, está gerando coisa boa. Então, assim, é muita coisa legal acontecendo que o seu cérebro ele até perde o senso de tempo, né? Então, é muito bom. Então, a partir do momento em que você tem essa experiência, você conhece, você começa a ter valorização de tudo. Você começa a ter público, você começa a ter investimento. As pessoas que não investem em cultura é porque não conhecem cultura. Você mencionou que participou do Conselho de Cultura, né, a fim de trazer melhorias, né? O que você pode contar para a gente que você percebe de melhorias de lá para cá? Olha, acho que o principal são
as movimentações artísticas. Então você tem vários artistas estando bem mais profissionais, assim, no sentido de organização, de aprendendo a escrever projetos, por exemplo. Porque assim, a gente tem uma visão de artista. Eu trabalho com artista, né? Convivo com artista o dia inteiro. Então a gente sabe da dificuldade do artista ser organizado. Então assim, você tem uma área, né, do cérebro ali, das inteligências, em que a criatividade ela não tem muito essa coisa da organização. Você tem que desenvolver essa habilidade. E eu vejo muito isso. Os artistas estão desenvolvendo. Hoje, Pinda, você tem vários grupos se formando, pessoas que estão pensando em equipe, sabe? Pensando realmente no empreendimento. Um artista que você fala, empreendedorismo, a pessoa já torce o nariz. Mas uma coisa é você produzir a sua arte. Estou lá no meu cantinho, estou na minha casa, estou fazendo a minha arte. Para fazer isso, eu não preciso de equipe para fazer. Agora, a partir do momento em que eu quero levar essa arte para várias pessoas, eu quero receber um valor para isso, é negócio. Eu estou vendendo a minha arte. Eu estou mostrando o que eu tenho capacidade de fazer. Então não tem como você ignorar, né? Esperar que alguém faça por você o trabalho que você tem que fazer. E até mesmo para tornar sustentável a dinâmica de levar para o público, né? Sim, a gente com precisa certeza. do dinheiro, como a gente falou lá no início, a importância do dinheiro para a sustentação da vida. Às vezes eu brinco, eu ainda não vivo de fotossíntese, então eu preciso monetizar esse trabalho para a gente poder atingir o maior número de público e com qualidade. E isso é uma coisa que você abordou que eu acho que é extremamente importante para o nosso público levar em conta, né? Arte é trabalho. O artista não faz isso só por amor. Ele faz isso como um trabalho. Então, de qualquer forma, ele precisa receber por isso e realmente eu percebo que essa profissionalização da arte em Pinda tem feito muita diferença, né? E a gente tem crescido muito. A gente já está com um tempo um pouco apertado, então eu gostaria de saber um pouco mais sobre os projetos que você tem em andamento hoje, né, as suas futuras agendas. Se você quiser convidar os espectadores a participarem de alguma coisa, esse momento é todo seu. Então vamos lá, a gente está com bastante atividade no mês de julho, né? Então temos várias oficinas. A Imago tem uma loja aqui no shopping, Pátio Pinda. A gente vai ter oficinas aqui a partir do dia 21. Vamos ter também lá na própria Imago, na unidade de Pinda e de Taubaté, o Férias da Imago, que é a partir do dia 25, agora eu não lembro de cabeça. Mas a gente tem durante o mês inteiro de julho, se vocês olharem lá no nosso Instagram, né, então @academia_imago, vocês vão ter ali toda a programação do mês. Então tem várias atividades, oficinas, tudo gratuito. Né? Só o Férias na Imago, que você tem um período a mais ali, mas são valores que são extremamente acessíveis ali, né? Então, convido a todos a participar. Vai ter oficina de fotografia, de audiovisual, desenho, pintura, modelagem 3D. Então, são várias oficinas, né? Até no espaço da Tribuna do Norte também teremos aqui 2 oficinas e a gente convida todos para participar. E as pessoas podem encontrar a Imago e você aonde? Olha, as redes sociais, então o nosso Instagram é o nosso ponto principal ali, ou o nosso site também, que é imago.art. Tá? O Instagram é @academiaimago. Perfeito. Muito obrigada, Beto. Quero agradecer em nome da equipe do podcast Tá Sabendo a sua presença aqui. Muito obrigado, Beto. Obrigado à equipe que está aqui hoje com a gente também gravando esse podcast. Eu espero que bastante gente assista, bastante gente vá conhecer a Imago. Eu acho que aqui em Pinda é difícil quem não conhece a Imago, quem não conhece o seu trabalho, mas que é muito bom poder estar aqui com você e conhecer mais profundamente essa pessoa que está por trás de tudo isso. Obrigado por ter vindo aqui nessa manhã de segunda-feira, né, que a gente está gravando, para contar a sua história para a gente. Bacana, eu que agradeço, gente. Muito obrigado por essa oportunidade, né, que a gente possa conversar em outros momentos também. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.